Pronto, então agora nós estamos na fisiologia sensorial, que aí a gente vai falar de pele, tá? Pele é o lugar mais sensorial do corpo humano, tá bom? Então a gente tem a pele, a mucosa bucal, o periodonto, os músculos, as articulações e os ligamentos. Essas são as regiões com mais receptores sensoriais. Então, a gente que é fonoaudiólogo trabalha com uma parte extremamente sensorial, tá? A articulação temporomandibular, ligamento, músculos, periodonto, tudo bem que a gente não bota mão muito no periodonto, mas mucosa bucal e pele direto, tá? As terminações da pele, elas estão bem profundas, ó, terminações de Ruffini, corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Messner. Então, até os discos de Merkel são mais superficiais, aqui a gente tem nesses discos uma sensibilidade mais, vamos dizer assim, mais externa e mais específica do que nas terminações de Ruffini, tá? E aí vem um termo chamado transdução sensorial, que é o que me permite responder a um estímulo sensorial intraoral. Então, eu tenho a pessoa tem a capacidade de receber esse estímulo, tá? E responder a esse estímulo de uma forma adequada, tá? E aí a gente fala de dor. Por que eu estava falando de dor na outra aula? Porque a gente tem o seguinte, uma dor rápida e uma dor lenta. As fibras mielínicas, elas te dão uma resposta rápida. As fibras desmielinizadas dão aquela resposta mais lenta, tá? Então, a gente precisa pensar, inclusive, no tempo de resposta a esse estímulo de dor que eu posso dar para o meu paciente. Oferecer para ele para fazer uma avaliação neurológica, neurosensorial, tá? Pensar o seguinte, a pele está aqui. A hora que teve qualquer machucado na pele, a bradicinina é liberada, tá? Lá de dentro da hipófise, que a hipófise recebe uma informação. Preciso liberar este hormônio aqui para fechar, tá? Essa, esse elemento aqui para fechar essa ferida, para fechar. Aí eu vou ter fibras A e C estimuladas, a via aferente, que vai mandar essa informação para o cérebro pela medula espinal, tá? Para chegar lá em cima e dar essa resposta. Então, pessoas com alterações neurofuncionais, de hipófise e tudo mais, vão ter mais dificuldade na cicatrização. Por isso que o estímulo, por isso que o fonoaudiólogo tem que trabalhar muito com essa parte neurofuncional oral, neurofuncional que eu quero dizer para dor, calor, não só a parte olfativa, gustativa, que é extremamente importante, mas para desenvolver a resposta neuromotora necessária para que esse paciente se organize, tá? E responda melhor até aos medicamentos, tá? Quando a gente está falando de estímulo de resposta motora, eu estou falando de potencial do músculo. Às vezes o músculo não tem uma potência de músculo, potencial de ação muito grande, mas ele tem uma resposta. Então, potencial de ação não significa força, significa que eu tenho um músculo que responde ao meu estímulo, tá? Então, se eu fizer um laser, eu posso ter um músculo maior ou menor resposta. Se eu fizer uma eletroestimulação, eu posso ter um aumento no potencial de ação desse músculo. Isso não significa que eu tenho mais funcionalidade, mas eu estou dando mais condições estruturais para esse músculo responder a um estímulo que eu for dar para ele, no sentido de função, tá? Então, o que a gente tem? Troca de eletricidade, tá? Precisa existir essa troca. Nós somos eletricidade, que vai estar ligado a sódio, potássio, cloro e HPO2. Então, eu vou atender uma pessoa que tem redução de cálcio e ele tem disfagia, se eu forçar muito a deglutição, ele não vai conseguir me dar a resposta, tá?
Então, eu preciso entender qual é o quadro dessa pessoa para eu achar, para eu saber se eu posso oferecer aquele estímulo para ela e ter um prognóstico bom ou não, tá? Porque essa troca de bomba de sódio e potássio que vai fazer com que o meu paciente responda melhor ao meu estímulo, da mesma forma como a hora que eu dou o estímulo de toque, dor, de dor, toque e calor, ele tem uma informação de troca de potencial de ação. É isso que a gente precisa primeiro, tá? Eu não estou falando em descartar a sensibilidade, as outras informações sensoriais, mas explicando por que que essa daqui vai me gerar uma informação neuronal, tá? E claro que se a gente tiver doença desmielinizante, não vai ter condução do estímulo, tá? Então, pensar numa pessoa que tem diabetes, pensar no que está acontecendo com os vovôs e com as vovós, pensar nas doenças, né, até autoimunes, né? Pensar como é que tudo isso está no século 21, em 2026. Para isso, a gente tem que ter transmissão. Então, o neurotransmissor tem que mandar essa informação para o neuroreceptor, tá? Que é isso aqui, tá bom? Então, eu vou ter uma membrana que vai jogar a informação para outra membrana, que é proteína, por isso que o nosso corpo tem que ser rico em proteína, né? O balanço proteico tem que estar muito organizado para que a gente possa pensar que neurologicamente ele me dá ele está preparado, ele está pronto para me dar uma resposta motora, porque ele tem a proteína necessária no neurotransmissor e no neuroreceptor que está sendo mandado pela hipófise, tá? Para fazer trazer essa informação, tem que ter essa proteína, tá? E esse botão de cálcio tem que estar ativado. E aí a gente entra nos neurotransmissores e nos neuromoduladores.